Peço desculpas para o meu português, que há muito tempo não falava. Mas agradeço muito o convite que me foi dirigido para partilhar convosco, nesta conferência, um dos temas cruciais da vida cristã, a dimensão social da fé, a dimensão caritativa da evangelização. Sei que a cidade de Braga, do latim Bracara Augusta, é uma cidade histórica e memorial. Esta é a primeira vez que estou nesta encantadora cidade, também chamada a Roma do Portugal. Entre vós, sinto-me muito bem, estou contente. Obrigado pela vossa hospitalidade. Nesta conferência, quero fundamentar-me no magistério da Sua Santidade, o Papa Francisco, usando como principal fonte da minha reflexão alguns números da exortação apostólica Evangelii Gaudium, especialmente do capítulo 4. O Papa Francisco aborda os restantes temas do capítulo a partir destes pressupostos antropológicos e teológicos, a saber, a inclusão social dos pobres, o bem comum e a paz social, o diálogo social como contributo para a paz. Este capítulo divide-se em 4 partes. As repercussões comunitárias e sociais do querigma, a inclusão social dos pobres, o bem comum e paz social, e o diálogo social como contributo para a paz. Não veremos tudo, mas quero focar e delimitar o tema dentro do seu contexto. Por isso, assinalo específico de onde provém as ideias fundamentais desta minha partilha. Primeiro, uma apresentação sucinta da doutrina sobre a evangelização e o compromisso social da caridade. A dimensão social da pessoa humana é uma vocação existencial. É muito importante proceder ao esclarecimento da dimensão social da evangelização, pois, quando esta dimensão não aparece devidamente explicada, corre-se o perigo de desfigurar o sentido integral e autêntico da missão evangelizadora. A pessoa humana desdobra-se em 3 vetores ou horizontes: o teologal, o social e o individual. A meta a que aponta o Evangelho é o concretizar a comunhão do homem com Deus, consigo mesmo e com os outros homens. Portanto, a dimensão social do ser humano está no próprio núcleo do Evangelho. Temos muitas objeções a muita gente que diz os curas, os sacerdotes, devem-se ficar na sacristia, e basta. Isto é não conhecer o Evangelho. Por isso, o Evangelho, que é o próprio Cristo e que procura a redenção de todo o homem, não redime somente a pessoa individual ou a dimensão individual da pessoa, mas também as relações sociais entre os homens e a relação do homem com Deus. A vocação social do cristão explica-se a partir do próprio mistério da Trindade, pois fomos criados à imagem e semelhança da comunhão divina. Portanto, se em virtude da sociabilidade intrínseca da natureza humana, todo o homem está aberto aos outros, pois necessita deles para ser ele mesmo, do mesmo modo que os outros necessitam dele para serem também eles mesmos, então isto significa que a comunhão entre os homens constitui uma nota essencial do ser humano. Esta comunhão alcança a plenitude com o advento do amor, que é aquele que cimenta a unidade consumada, como disse o apóstolo. A reflexão sobre o mistério da Santíssima Trindade é ocasião para recordar os ensinamentos do Papa Francisco, na sua exortação Evangelii Gaudium, que nos convida a descobrir e aprofundar a conexão existente entre o professar e
confessar a fé e o compromisso social. Diz o Papa, confessar um pai que ama infinitamente cada ser humano implica descobrir que assim lhe confere uma dignidade infinita. Confessar que o Filho de Deus assumiu a nossa carne humana significa que cada pessoa humana foi elevada até o próprio coração de Deus. E confessar que Jesus deu o seu sangue por nós, impedindo-nos de ter qualquer dúvida acerca do amor sem limites que enobrece todo o ser humano. A sua redenção tem um sentido social, porque Deus em Cristo não redime somente a pessoa individual, mas também as relações sociais entre os homens. Confessar que o Espírito Santo atua em todos implica reconhecer que ele procura permear toda a situação humana e todos os vínculos sociais. O Espírito Santo possui uma inventiva infinita, diz o Papa, própria da mente divina que sabe prover a desfazer-nos das vicissitudes humanas mais complexas e impenetráveis. A evangelização procura colaborar também com esta ação libertadora do Espírito. O próprio mistério da Trindade nos recorda que somos criados à imagem desta comunhão divina, pelo que não podemos realizar-nos nem salvar-nos sozinhos. A partir do coração do Evangelho, reconhecemos a conexão íntima que existe entre evangelização e promoção humana, que se deve necessariamente exprimir e desenvolver em toda a ação evangelizadora. Já o Beato Paulo VI dizia: a evangelização não é completa se não temos a promoção humana. A aceitação do primeiro anúncio, que convida a deixar-se amar por Deus e amá-lo com o amor que Ele mesmo nos comunica, provoca na vida da pessoa, nas suas ações, uma primeira e fundamental reação: desejar, procurar e ter o peito o bem dos outros, diz o Papa. Uma meta evangelicamente possível, é necessária. Pois bem, por nós mesmos, em virtude da estrutura ontológica mais íntima da pessoa, não podemos alcançar esta meta para a qual tendemos e que nos propõe o Evangelho. Por isso mesmo, necessitamos, para chegar à meta da comunhão, da ajuda do próprio Evangelho. Ajuda de Cristo, que se fez homem por nós e partilhou o nosso ser, assumindo a partir de dentro até o ponto de fazer suas, expiar em si mesmo as consequências dos nossos pecados. Venimos a celebrar a Semana Santa, que nos fala de isto. Por conseguinte, se Cristo agiu assim conosco, da mesma forma devemos agir nós como os irmãos e irmãs. Porque, diz o Papa, a palavra de Deus ensina que no irmão está o prolongamento permanente da encarnação para cada um de nós. Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes, diz o Evangelho. Tal texto e outros semelhantes do Novo Testamento manifestam claramente a absoluta prioridade que tem na vida cristã a saída de si mesmo em direção ao irmão. O Papa diz muitas vezes: eu quero uma igreja em saída, não em saída a ruas, somente per sair. É uma saída
com uma direção concreta, bem precisa, que é o irmão, a irmã. Daqui decorre que o serviço da caridade seja também uma expressão constitutiva da missão da Igreja e uma expressão irrenunciável da sua própria essência. Dito com palavras literais do Papa, assim como a Igreja é missionária por natureza, também brota inevitavelmente dessa natureza a caridade efetiva para com o próximo, a compaixão que compreende, assiste e promove. Muito importante estes verbos. Compreende, assiste e promove. Ainda bem, a inclusão social dos pobres. Cada cristão, cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus para a libertação e promoção dos pobres, de modo a que estes se possam integrar plenamente na sociedade. Isto implica que sejamos dóceis e que estejamos atentos a escutar o clamor do pobre e a socorrê-lo. E se isto é assim, então fazer ouvidos surdos a esse clamor, quando nós somos os instrumentos de Deus para escutar o pobre, situa-nos fora da vontade do Pai e do seu projeto. Que exigências decorrem do escutar o clamor dos pobres? Jesus diz-lo claramente em Marcos 6:37. Dai-lhe vós mesmos de comer. O que implica, diz o Papa, tanto a cooperação para resolver as causas estruturais da pobreza e para promover o desenvolvimento integral dos pobres, como gestos mais simples, cotidianos de solidariedade perante as misérias concretas que encontramos. Assim, pois, urge que se reconheça de modo eficaz a função social da propriedade e o destino universal dos bens como realidades anteriores à propriedade privada. Isto é um grandíssimo problema, especialmente em algumas sociedades muito capitalistas. Urge, em suma, recordar a todo o mundo que o planeta é da toda a humanidade e para toda a humanidade. E que o simples facto de ter nascido num lugar com menores recursos ou com menor desenvolvimento não justifica que algumas pessoas vivam com menor dignidade. Evangelii Gaudium, número 190. Mas é necessário ir ainda mais longe, apontando a um sonho mais alto. Não se trata somente de assegurar a todos a comida ou um decoroso sustento. É necessário lutar também para que os pobres tenham prosperidade sem exceção de bem algum. E, finalmente, é necessário anunciar com insistência que, para a Igreja, a opção pelos pobres é uma categoria teológica, mais do que cultural, sociológica, política ou filosófica. Eles ocupam um lugar privilegiado no povo de Deus. E tem muito que ensinar-nos, pelo que é necessário que nos deixemos evangelizar por eles. Não estou falando da minha bolsa. Estou falando da Papa, que ha dito isto. Neste sentido, diz o Papa, expressamente referindo-se a Evangelii Gaudium, que este não é um documento social. E para nos ajudar a refletir sobre estes vários temas, temos um instrumento muito apropriado no compêndio da doutrina social da Igreja, cujo uso e estudo vivamente recomendo. Mas temos que dizer que, em muitas partes,
não se escuta, padre. Eu fiz muitas questões a muita gente quando tem que falar e digo, aqueles que conhecem o compêndio de doutrinas sociais da igreja, alçar a mão, muito poucos. Se diz que é um mistério muito bem custodiado da igreja. Isto é importantíssimo, guardado, muito guardado. Não pode ser assim. Temos um tesouro, mas os tesouros não são para guardá-los na terra, mas para pô-los na prática. A intenção do Papa é outra. Mostrar as consequências sociais que tem o querigma. Porque a evangelização tem uma dimensão social. E se esta dimensão não for devidamente explicitada, corre-se sempre o risco de desfigurar o sentido autêntico e integral da missão evangelizadora. O Papa recorda que a proposta de Jesus no Evangelho é o reino de Deus, na mesma linha dos últimos documentos pontifícios dedicados à evangelização e à missão. Trata-se de amar a Deus que reina no mundo, diz o Papa. Na medida em que Ele conseguir reinar entre nós, a vida social será um espaço de fraternidade, de justiça, de paz, de dignidade para todos. Por isso, tanto o anúncio como a experiência cristã tendem a provocar consequências sociais. Fiel ao propósito da exortação apostólica, o Papa não pretende abordar os temas sociais com a pretensão de apontar soluções, mas bem centra-se nas questões para as quais pensa que o Evangelho pode trazer um contributo importante. A inclusão social dos pobres é a paz, é o diálogo social. Ele falava recentemente esta globalização da exclusão, que não é tolerável, não é tolerável. Nos anos 60, falava-se da marginalização. Ainda tínhamos um lugar no margem. Adesso é exclusão total, não temos nem o margem. Isto não é possível em uma sociedade onde pensamos que metemos em prática o Evangelho. A relação entre fé cristã e os pobres. Isto é muito importante. O Papa mostrou muitas vezes a relação que existe entre a fé cristã e os pobres. Número 194 da Evangelii Gaudium. É uma mensagem tão clara, tão direita, tão simples e eloquente, que nenhuma hermenêutica eclesial tem o direito de relativizar. E recordando São Paulo, diz que o critério-chave de autenticidade que lhe indicaram foi que não se esquecesse dos pobres. A recomendação que São Paulo recebeu do concílio de Jerusalém. Que não esquecesse os pobres. É a recomendação de todos nós. De todos nós. Não podemos esquecer os pobres. Para não correr em vão, diz São Paulo. O Papa afirma que no contexto social do individualismo que se contagia na Igreja, este critério é de grande atualidade e que nunca deve faltar a opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade descarta e lança fora.
porque para a igreja a opção pelos pobres é mais uma categoria teológica que cultural, sociológica, política ou filosófica. O Papa pede que não se fique em ações ou programas, mas que se lhes dedique uma verdadeira atenção. E denuncia que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. Por isso, a opção preferencial para os pobres deve traduzir-se principalmente numa solicitude religiosa privilegiada e prioritária. É para aqueles que dizem que ele é comunista. Perante esta urgência, não pode haver desculpas por parte de ninguém na igreja. No plano econômico, o Papa urge a resolver os problemas estruturais, vivendo a solidariedade. Assim mesmo, recorda a vocação do empresário e do político para realizá-la na vida social, econômica, política, pelo bem comum de todos, em sentido universal. A economia, como indica o próprio termo, deveria ser a arte de alcançar uma adequada administração da casa comum, que é o mundo inteiro. Continuando, o Papa Francisco discrimina situações de vulnerabilidade que lhe parecem mais urgentes. Cuidar a fragilidade, porque é indispensável prestar atenção e debruçar-nos sobre as novas formas de pobreza e fragilidade nas quais somos chamados a reconhecer Cristo sofredor. Ainda há a relação entre fé cristã, os pobres e a paz. Para o Papa, a paz, que está muito para além da concepção negativa da ausência de conflito, deve ser colocada em relação com o conceito povo, que supõe um constante processo no qual cada nova geração se vê envolvida. Além disso, exige quer integrar-se e aprender a fazê-lo até se desenvolver uma cultura do encontro numa harmonia pluriforme. É desta maneira que se consegue a meta da paz. Para isso, propõe 4 sábios postulados que, a partir do Evangelho, contribuem para alcançar a paz. Isto escutamos muitas vezes, mas é bom de repetir. O tempo é superior ao espaço, ou seja, viver com perspectiva de futuro. Segundo, a unidade prevalece sobre o conflito, que é aceitar, suportar o conflito, resolvê-lo e transformá-lo no elo de ligação de um novo processo. A realidade é mais importante do que a ideia, porque a ideia, as elaborações conceituais, estão ao serviço da captação, compreensão e condução da realidade. De modo que este critério impele-nos a pôr em prática a palavra, a realizar obras de justiça e caridade nas quais se torna fecunda esta palavra. E por último, o tudo é superior à parte, pelo que não se deve viver demasiado obcecado por questões limitadas e particulares. É preciso alargar sempre o olhar para reconhecer um bem maior que trará benefícios a todos nós. Finalmente, o Papa fala do diálogo social como contributo para a paz, partilhando a sua reflexão. Neste momento, existem, sobretudo, 3 campos de diálogo onde a Igreja deve estar presente, cumprindo um serviço a favor do pleno desenvolvimento do ser humano e procurando o bem comum. O diálogo com os Estados,
com uma sociedade que inclui o diálogo com as culturas e as ciências e com os outros crentes que não fazem parte da Igreja Católica. Detendo-se no diálogo ecumênico, no diálogo com o judaísmo e no diálogo interreligioso no contexto da liberdade religiosa. O Papa Francisco conclui dizendo que a sua intenção não é a de apresentar soluções para os graves problemas sociais do nosso tempo, mas explicitar uma vez mais a incontornável dimensão social do anúncio do Evangelho para encorajar todos os cristãos a manifestá-la sempre nas suas palavras, atitudes e ações. Ainda vem a fé e testemunho ativo da caridade. Testemunho ativo. Já falamos do capítulo 4 do Evangelii Gaudium, e do seu conhecimento devemos tirar as aplicações concretas que aterram a teoria e convertem em prática, que dão alma ao corpo doutrinal e o convertem em ação. Por isso, quero retomar o tema da correlação entre a fé acreditada, aceitada, proclamada e celebrada é a fé convertida em ação, em tarefa, em voluntariado, em serviço ao necessitado, em trabalho pelo próximo, em uma atitude comprometida de caridade e compaixão ativas que nos tornam outros bons samaritanos. Bons samaritanos. A igreja cumpre a sua missão quando as suas comunidades e pessoas se convertem pelo seu estilo de vida e de serviço em signos da presença do reino, em testemunhos da ação e presença do ressuscitado. É uma forma intensa e sumamente credível da missão. O testemunho daquilo que se crê e se vive constitui o amadurecimento da vocação baptismal do cristão. O serviço é a expressão natural da sua fé. Por isso, podemos dizer que o testemunho da caridade forma parte primeira, principal do trabalho evangelizador da igreja. O testemunho. Como podemos ver, o testemunho cristão inicia todo o processo evangelizador e, ao mesmo tempo, culmina ou finaliza. Pois é necessário recordar que o processo evangelizador é dinâmico e permanente. Não é fácil verificar em direito se amamos a Deus ou não, mas há um critério seguro, o segundo mandamento. O amor ao próximo. Aqui reside a essência da vida cristã. Só o amor é digno de fé, diz um grande teólogo da igreja, von Balthasar. Só amor os faz cristãos. Do amor ou desamor depende o êxito ou o fracasso da vida cristã e da própria vida humana. Para saber onde está a chave da vida cristã integral e do fiel seguimento de Jesus, há que ter sempre presente a parábola do juízo final. Há que perguntar-nos que obras implicam hoje o amor de Deus ao próximo. Indubitavelmente, implica, em primeiro lugar, a caridade, que é o resumo da perfeição cristã. Nos diz São Paulo na carta aos Colossenses. E neste contexto, há que dizer que as obras de misericórdia pertencem à essência da vida cristã e da vida humana. Dar de comer ao faminto, vestir o nu, visitar o doente, acolher o peregrino, consolar o triste, dar bom conselho ao que dele necessita. Para que as tradicionais
obras de misericórdia sejam verdadeiramente evangélicas, será necessário cuidar as motivações, o propósito e as consequências das mesmas. Mas discípulo ou apóstolo de Jesus não pode prescindir das obras de misericórdia. A caridade cristã sempre se expressou num profundo e preferencial amor aos pobres, aos frágeis, aos necessitados. É um traço essencial da Igreja de Jesus Cristo, das comunidades cristãs, de todos nós hoje, pois eles são o principal sacramento de Cristo. A caridade cristã se expressa no perdão dos pecados, especialmente no perdão aos inimigos. Amai os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem. O amor ao próximo implica também a justiça. O Papa Beato Paulo VI chegou a dizer que o nome atual da caridade política é a justiça. A caridade cristã só é autêntica quando se constrói sobre a justiça. Queridas irmãs e irmãos, resumindo, a prática do seguimento de Jesus implica hoje um compromisso firme com a fé e com as obras. Não podemos dissociar a fé de toda a ação solidária, de todo o gesto humanitário, de qualquer expressão samaritana de compaixão, solidariedade e disponibilidade para com o próximo. Estas ações têm o seio verdadeiro do amor.